O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Rádio Unaerp. Pendurados. Boa noite, agora são exatamente 7 horas e 18 minutos. Estamos começando mais um programa Pendurados. E hoje estou aqui com eles, né? Hoje o time está completo. Graças a Deus. Primeiro, boa noite, né? Luiz. Boa noite, Vitor. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Aleph. Boa noite a todos. Vitor. Boa noite a todo mundo aí, ouvinte. Giovanni. Boa noite a todos, hein? Hoje vamos começar falando, né, do jogo da seleção. Sim, o jogo da seleção que ganhou de 3-0, ganhou bem da Rússia lá em Moscou e agora vai enfrentar a poderosa Alemanha. Para começar, eu queria saber se vocês acham que a seleção brasileira está no caminho certo. Sim, até porque hoje o Brasil jogou sem o Neymar, vai jogar sem o Neymar também contra a Alemanha. E o Brasil jogou com uma escalação que não vinha jogando, né? O Tite sacou o Renato Augusto do time, colocou o William, que está num baita momento na Inglaterra. E o time jogou bem a partir ali do segundo tempo. O primeiro tempo foi bem morno. E no segundo tempo o Brasil se achou e venceu bem. Deu para perceber bastante que no segundo tempo o Tite abriu bem as pontas, né? Que foi onde o Brasil começou a fazer os gols. Tanto que o Brasil fez os 3 gols em 13 minutos e resolveu a partida em 13 minutos. O legal desse jogo é pegar a maturidade que o Brasil teve, né? Porque você não tem o Neymar, você vai se adaptar a um jogo mais coletivo e vai abrir mão de um padrão de jogo voltado ao Neymar. Então essa maturidade coletiva que o Brasil teve, que o Tite teve, ajudou muito e vai ajudar muito na Copa do Mundo também. E era um problema que o Brasil precisava resolver, porque contra a Inglaterra, que jogava com mais fechado assim, e não conseguia armar jogadas e mais para ataque. Como a Rússia estava jogando em 3-5-2, se eu não me engano, aí ficava difícil você armar jogo. Com 3 zagueiros e 2 laterais que são bem defensivos, o Brasil até se portou bem. Né, no começo teve dificuldade, porque o Brasil, quando enfrenta defesas bem fechadas, no começo tem dificuldade, mas depois tudo foi se achando, né? Com o time do Tite. O Tite sabe de tudo, o Tite é maravilhoso. Deu pra ver nitidamente, né, que a defesa da Rússia estava jogando bem fechada e estava bem difícil pro Brasil conseguir chegar no gol. Mas tem que ser a proposta da Rússia, né? A Rússia não tem um padrão de jogo para chamar o Brasil e colocar a defesa brasileira para trás do meio de campo. Então a Rússia tem que se fechar, esperar o momento, esperar o contra-ataque para, se tiver uma jogada, sair o gol. Mas não saiu. O Brasil mostrou que é superior à equipe da Rússia e que estava óbvio o que ia acontecer. E o Tite leu bem, né? Ele viu que a defesa da Rússia estava fechada, abriu os 2 pontas, deu mais velocidade pro time e o Brasil conseguiu fazer os 3 gols. E 2 pontos que estão em grande momento na carreira, que é o William e o Douglas Costa. Com o Coutinho jogando nesse jogo mais centralizado, mais fazendo a função do Neymar. Mas o teste mesmo acho que vai ser, né, na semana que vem contra a Alemanha. Pode falar. Eu queria saber o que vocês acharam da escalação do Brasil. Fala isso. No gol foi o Alisson, Daniel Alves na lateral, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, William, Paulinho, Felipe Coutinho e Douglas Costa. E o Gabriel Jesus. Tirando o Renato Augusto, colocando o Coutinho, dá mais dinâmica, né? Dá mais ofensividade. O Coutinho é um jogador que sabe soltar a bola mais rápida. O Renato Augusto, ele segura um pouco mais, dá uma maior cadência pro time do Brasil. Mas o Felipe Coutinho não, é mais dinâmico, solta a bola rápido, vai pra frente, infiltra se tiver que infiltrar. Bate bem na bola, fora da área, se tiver que chutar. E com o Douglas Costa, você ganha mais mobilidade, ele é mais rápido que o Coutinho, é mais rápido. Então, você trocando essas peças, você acaba tendo uma maior mobilidade na frente. Aproveitando isso que você falou do Renato Augusto,
Você escalar o Renato Augusto no time titular é muito mais para um sistema de eliminatórias sul-americanas, porque o Brasil vai pegar times bem fechados. E já contra os times europeus não vai ser dessa forma, vão ser times que vão sair mais. E te sacar o Renato Augusto acho que foi uma estratégia inteligente do Tite. Tem que saber colocar, né? Eu vou enfrentar a Rússia. Vou abrir mão do Renato Augusto. Vou jogar contra o Uruguai. Uruguai. É. Vou colocar o Renato Augusto. Tem que se adaptar a cada time que você for enfrentar. Por exemplo, ele tinha dificuldade de enfrentar a Inglaterra. O motivo de ele escolher a Rússia no amistoso é por causa que precisa aprender a jogar com o time fechado. Várias equipes, né? Equipes fechadas, equipes que saem para o jogo. E a Alemanha é uma equipe que sai para o jogo. Então acho que seria interessante o Tite manter essa escalação que teve no jogo de hoje para o jogo contra a Alemanha. Convocar o William José foi uma das alternativas para esse jogo fechado, né? Como você tem um jogo fechado e onde as defesas estão muito compactas, não tem como passar, um jogador alto numa bola parada pode fazer total diferença. E lembrando que o Tite, pela seleção, desde a sua contratação, tem uma derrota só à frente da seleção. Contra um amistoso, né? Contra a Argentina. E era um time do Brasil que não estava completo, né? Sim. Então eu acho que Mas teremos um bom jogo na eu terça. tô muito ansioso para esse jogo. Queria Vou ser muito sincero. Todo mundo. Já Cara, eu tô coloquei na mais minha ansioso agendinha pra- do celular já. Tô mais ansioso pra final da Copa do Mundo. É verdade, né? Vai Brasil e ser... Alemanha. 7-1. Não fala isso. Fala isso não, aí você quebra os brasileiros. Desculpa, gente. Não, já coloquei na agendinha do celular lá já e é isso aí. O Tite teve que fazer 2 cortes, né, pra esse amistoso, que foi... Primeiro ia ser do William José, mas aí ele decidiu trocando, ele tirou o Neto e o Rodrigo Caio. É, porque lá a Federação Russa, se eu não estiver enganado, não permite que você tenha mais que 12 jogadores no banco de reservas. E aí o Tite foi escolher os jogadores ali que ele provavelmente não iria usar. Acho que o Rodrigo Caio, na verdade o Jeromel larga na frente do Rodrigo Caio na disputa. Muito Então na frente. muito na frente. Então com certeza ele ia usar o Jeromel na partida de hoje e não ia usar o Rodrigo Caio. E o Neto também é o Tite. O Neto veio para ser o terceiro goleiro, né? Porque o Alisson e o Ederson estão em momentos muito melhores. E o Neto também tá Vai ficar jogando, essa disputa jogando muito. na... Mas só que, terceiro goleiro, mas o né? Ederson larga na frente do Neto hoje. Assim, nessa escalação eu não achei nenhum absurdo algum nome aqui diferente. Não, eu gostei muito da escalação. Não tem o que reclamar. Na convocação eu reclamo do William José. Agora, na escalação não. Na escalação do jogo de hoje não. Não, porque foi tudo uma escalação mais tática às vezes. E provavelmente, o William José, como foi a primeira convocação dele, eu aposto que ele vai estar no banco de reservas do próximo jogo. Ele teve, né, nesse jogo, eu já tô confundindo aqui. E acho que talvez ele vai ter uma oportunidade contra a Alemanha, sim. Mas aí não vai ser um jogo pro William José. Não, Como não a vai gente ser. tava falando, o William José é uma aposta contra times mais fechados. Exatamente, E hoje a era um Alemanha- jogo pra A ele. Alemanha, uma coisa que não vai, É. não vai ficar é fechada, né? E hoje, pra mim, era um jogo pro William José entrar. Sim. Já que a gente tá falando em Alemanha, o próximo amistoso do Brasil vai ser contra a Alemanha, né? Aquela revanche que todo mundo tá esperando. Eu queria saber que se com esse time a seleção consegue enfrentar a Alemanha de igual para igual. Cara, eu não vejo como revanche. Porque uma revanche. O Brasil perdeu de 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo. Não Em tem casa, como basear lembrando, numa gente. revanche num amistoso pré-Copa. Nem na Olimpíada. E como Se foi o Brasil também. quiser uma revanche, tem que chegar na semifinal e ganhar da Alemanha. E foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, em 2002. Quando o Brasil derrotou a Alemanha na final por 2-0. Na Alemanha se falou muito desse jogo até a semifinal da Copa do Mundo em 2014. Então, desde esse jogo contra o Brasil, a Alemanha se recicla Uhum, para sim, chegar onde chegou hoje. E o Brasil tem que fazer a mesma coisa, pegar o 7-1, servir de base para poder subir de rendimento. Mas vocês acham que o Brasil já consegue enfrentar a Alemanha de igual Sim. para igual? Olha, eu acredito que hoje, atualmente, a Alemanha tem um time um pouco superior ao do Brasil. Mas o time do Brasil também não deixa nada a desejar. Mas eu acho que a Alemanha ainda tem uma leve vantagem sobre o Brasil. Se nós pegarmos os nomes da seleção alemã e do Brasil, acho que o Brasil ainda ganha. O problema é o jogo coletivo. Sim. Jogo coletivo, a Alemanha tá na frente. Por nome, o Brasil é muito forte, né? Que no caso a gente Mais já forte que a tinha, Alemanha. já tinha até comentado que o técnico já vem da Alemanha, já vem com a Faz- mesma filosofia há muito Desde tempo. 2002 ele é auxiliar técnico da Alemanha.
Era bem que eu ia Isso falar ajuda agora. bastante. Eles têm muito mais tempo jogando junto, por exemplo, com o técnico. O Tite pegou agora nas eliminatórias. E a Alemanha vencendo campeã também nos campeonatos de base, né? Então muitos jogadores que vão estar jogando contra o Brasil foram campeões com a Alemanha na base. Oh, meu Deus, aqui é o programa ao vivo. Ainda bem que não era o gemidão. Ah, não, gemidão já ia quebrar minhas pernas já. Mas é isso aí. E o... Nossa senhora, gente. Algo que se falou muito desse jogo, que causou muita polêmica. Eu diria, acho que foi até demais, na minha opinião. Não precisava ter tido tanta polêmica, que foi ter dado a camisa 10 pro Fred, do Shakhtar Donetsk. É. Eu tô me ouvindo, gente. Que legal. Não vai. Não vai. Vai, segue o baile. Eu acho que isso criou uma polêmica desnecessária pra isso. Sobre o Cara, Fred. não é relevante. É um pouco relevante, mas muita gente falou, não, mas que absurdo o Fred ser camisa 10, que onde o Fred jogou, quem que o Fred é, o que ele ganhou. Relevante agora, no amistoso, pré-copa. Tem muita coisa pra se preocupar do que com Se isso. fosse uma Copa do Mundo, seria discutível. Porque É só você um vê- valor simbólico. A camisa 10 é simbólico por causa do Pelé, Messi, Maradona. Mas você acha que o Fred não tá no nível do Pelé? Não, o Fred. Não, o Fred é discípulo do Pelé. filho. Então. É. E aí. E outra coisa também que chamou atenção pra mim nesse jogo foi que o Tyson entrou na vaga do Willian. O Tyson, que foi, acho que um dos mais questionados na convocação do Tite. Não jogou bem, mas não jogou mal. Fez o feijão com arroz? Fez o dele, fez o basicão dele ali. Eu particularmente não concordo com a convocação dele, né? Prefiro o Luan na vaga dele, mas é o Tite, né? Eu não vou discordar do Adenor. Vocês acham que agora, com essa escalação, com o Tite no comando, vocês acham que agora o Brasil tá no caminho certo pra conquistar mais uma Copa? O Brasil, ele demorou um pouquinho pra poder tomar conta do que foi 7-1. Eu não vejo justificativa de ter colocado o Dunga após 7-1. No momento que você toma o 7-1 e demite o Felipão, o Tite era pra ter entrado. E esse tempinho que o Tite não entrou, esperou Fez pra falta. poder... Pode fazer falta. Então, se você pega... A Alemanha tá bem mais preparada. A gente já fala de favorito, a gente tem que falar da Alemanha. Não tem como não comparar. Então, se a gente tiver que comparar, a Alemanha tá na frente por conta disso. O Tite demorou pra assumir a posição de técnico da seleção. E isso pode ser muito perigoso pro Brasil na Copa do Mundo. Assim, que eu vi desse jogo, eu gostei muito, aliás, mas a Rússia, ela vem do amistoso contra a Espanha, que ela conseguiu um 3-3 contra a Espanha. Contra a Argentina, se não estiver enganado também. Acho que eles ela empataram o jogo. Não, perderam de 1-0 só da Argentina, com Messi, Agüero, Eles um monte de vêm gente. eles vêm muito bem nesses amistosos, Sim. testando do jeito de jogar com ele. E o Brasil passou muito bem, foi invertendo a bola, foi encontrando caminho aos poucos. E o Tite ele fez uma alteração também que ele não costumava fazer, que é tirar o Marquinhos do time. Acho que o Marquinhos é um dos jogadores que mais jogou com o Tite. E no jogo de hoje ele tirou o Thiago Silva. Tirou Colocou, o Marquinhos né? e colocou o Thiago Colocou Silva. o Thiago Silva, na verdade. E o Thiago Silva foi muito bem. Eu sou muito fã do Thiago Silva. Ele ficou 10 anos, se não me engano, na lista da UEFA, né? Sim, como melhor zagueiro da Europa, do Foi mundo 10 anos também. mesmo? Sim. Sim. Mas aí eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que a saída do Marquinhos é por um motivo pra testar o Thiago Silva, pra dar mais uma confiança após a Copa do Mundo? Até porque a gente tem que questionar isso, né? O Thiago Silva foi pra Copa do Mundo 2014 e não foi bem. Como capitão. Como capitão, aí teve aquela história que ele chorou, não tem capacidade de colocar a braçadeira, enfim. Quando você tá numa véspera de Copa do Mundo, você tem que testar. Colocar o Thiago Silva, talvez nesse momento seja exatamente por isso, né? Você dá uma sequência pro cara, pra ele chegar na seleção. Vamos supor que o Marquinhos machuque no primeiro jogo da seleção. Quem vai assumir o Thiago Silva? E como é pro cara? Como é a cabeça do cara? O Brasil inteiro tá em cima de mim agora. 2014 estavam, sacanearam porque eu chorei. Deve ser difícil. Não, eu acho muito bacana o Tite ter dado uma nova chance pro Thiago Silva, porque ele na Copa de 14, ele não foi titular da seleção. Ele foi bem o capitão, Thiago Silva naquela Copa. à Ele foi toa. bem. O problema foi ter chorado. Exatamente. Isso que manchou a imagem dele. Mas o fato de ele chorar é um motivo de crítica
pra ser... Cara, eu acho que sim. Sim, porque ele era o Porque capitão. ele é o espelho É. do time. Se, Tudo se bem, o seu, mas seu capitão pra tá sair do chorando... time, é só trocar a faixa de capitão. Mas não por é exemplo. assim. A faixa de capitão simboliza muita coisa. Não é simplesmente trocar o capitão. Você vê o capitão como um espelho pro seu time. A torcida. Você vê seu capitão chorando, qual motivação vai dar pra sua equipe? É uma liderança dentro de campo, Sim, né, gente? exatamente. E a torcida também vai ficar meio intrigada. Falou, pô, o meu capitão fica chorando em campo. Como que ele vai motivar a equipe Sim, desse jeito? exatamente. Ele que vai puxar, ele que dá o grito de guerra no vestiário. É. Você vai pegar e ver o cara chorando, não tem Ele que vai lá no cara o coroa, ele Sim. que vai representar o time em tudo. Então, mas eu acho que a crítica foi muito pesada em cima dele. Também acho. Era necessário uma crítica por conta disso, mas acho que foi muito exagerada, né? Até porque o Thiago fez uma bela Copa do Mundo. E ele ficou fora do 7-1 por suspensão. Sim. Eu Será que acho- adiantar alguma coisa? Ele em campo? Cara, acho que não. Acho que nem com o Neymar ia Vocês adiantar. não. Acho que o Brasil ia perder mesmo com o Neymar. E o estranho é que naquela Copa do Mundo 2014, eles falaram que tinha até psicólogos, né, na Granja com o Mari. O Filipão fez isso em 2002. Isso. E fez isso na Copa de 2014 E o também. Felipão falou que ele colocava tanta pressão no jogador, assim, motivação no jogador do país, assim, que tinha gente que saía chorando mesmo, já antes. Uhum. Então, acho que Parecia eu hoje no rodoviário. então acabou que acontecendo isso também, às vezes. Então, Será que por esse fato, numa semifinal de Copa do Mundo, jogando em casa, no Brasil, o emocional pré-vestiário não pesou dentro de campo? Todos os jogos pesam, cara. Uma Copa do Mundo, você tá disputando a Copa do Mundo do seu país, a pressão tá toda em cima de vocês pra ser campeão. A pressão, acho que no caso do Brasil, era 2 vezes maior. Eu acho que devido ao que aconteceu em 2014, agora na Copa de 18, eu acho que tá todo mundo querendo saber qual vai ser o Brasil que está vindo para a Copa. Então, a gente já falou bastante da seleção brasileira, agora vamos vir aqui pro Brasil, né? Falar um pouco dos jogos das quartas de finais do Paulista. O primeiro jogo, São Paulo e São Caetano, 2-0 pro São Paulo. O São Paulo passa para a próxima fase com o gol de Trellis. Meu e Deus, Diego Trellis. Souza. Trellis, só com o goleiro entregando mesmo pra ele fazer o gol. Bom, Quem vai começar? Luiz? assim. Tá com a camisa já? Ó, pra ver. Não, é que a camisa. Torcedor, gente. Não, é camisa do sócio torcedor lá do time lá do meu bairro. Eu não torço pra nenhum time. Enfim. Neutro. Eu sou neutro. Mas eu acho que o São Paulo, na verdade, só funciona no tranco. Porque tomou uma sabugada lá em São Caetano e aí tinha que correr atrás. Então, e a torcida tem um papel importante nisso. Não, o primeiro tempo foi muito ruim. Só que o São Paulo entrou muito mais motivado que o São Caetano, dando carrinho na bola, no escanteio e tudo mais. Mas é ruim você jogar dessa maneira com o resultado contra. Então o São Paulo tem que entrar assim todos os jogos, a partir de agora também na semifinal contra o Corinthians, tem que entrar com sangue no olho também, igual entrou contra o São Caetano. Só assim pra ganhar e a torcida vai ter um papel muito importante nisso. E o que vem faltando contra as equipes que enfrentam o Corinthians é essa vontade, né? Quando o Palmeiras perdeu pro Corinthians. O Palmeiras parecia um time de primeiro morto. Programa, eu falei, falta uma coisa pro Palmeiras assim como falta pro São Paulo. E ainda falta pro São Paulo. São Paulo não adianta jogar com o São Caetano, se matar, dar carrinho, se não fizer isso contra o Corinthians. E por exemplo, são clássicos que você vai conquistar a torcida. Exatamente. Você entrar dá com uma motivação. e vai dar moral e vai dar confiança pra torcida. Se você der um carrinho na lateral no jogo assim, o jogo tá 0-0, dane-se. A torcida vai levantar e vai apoiar mais. Sim. Né? Não adianta você ficar lá olhando o Corinthians tocar bola, olhando assim, não vai adiantar. A torcida vai encher. Vai arrumar toda vez um zagueiro pra escapar um áudio, pra motivar os jogadores. Exatamente, Assim, só parece que só assim pro São Paulo acordar. Mas agora o São Paulo também vai enfrentar uma defesa mais sólida, né? Porque o esquema que o São Caetano jogou contra o Corinthians, contra o São Paulo, vai ser o mesmo que o Corinthians vai propor o jogo contra o São Paulo. Exatamente. Vai ser aquela defesa fechada, igual sempre faz, só que a defesa do Corinthians é diferente, né? A defesa do Corinthians... A melhor defesa do último campeonato, se não me engano, tem uma das melhores do campeonato também, do Campeonato Paulista. Historicamente o Corinthians vem numa safra assim de defesas assim. Sim. E o São Paulo tem dificuldade pra entrar em defesa assim. Sim, quando isso, uma defesa se risco que fecha. o São Paulo corre.
O São Paulo, ele deveria pegar e partir pra cima de uma falha do Corinthians que tem muita, que é o jogo aéreo. Sim, exatamente. Tem muito jogador baixinho no Corinthians e só fica acabando sobrando pro Henrique e pro Balbuena tirar de cabeça. Exatamente, é verdade. Mas São Paulo também não tem muitos jogadores altos. Tem o Vai ter que Militão, colocar o Militão e Arboleda, os dois zagueiros. Não, o São Paulo e tem o mais. Diego Souza. Mas o São Paulo é superior uns no três jogo aéreo caras. do que Sim, o Corinthians. Né? Então, e esse jogo do Bragantino, por exemplo, que teve com o Corinthians, o Carille tentou aumentar mais o time. Ele começou a colocar o Mantuan, o Júnior Dutra. Não, mas o assim. Mantua entrou por conta do Fagner que machucou, né? Não, sim, foi pra mas- seleção. Oi, não entendi. Fagner foi pra seleção. Não, o jogo contra o Bragantino. Ah, sim, beleza. Não, mas eu vi ele na entrevista que ele falou que ele tava tentando subir mais um pouco a altura do time por causa da conta da bola aérea. Vem muita falha em bola aérea. O Corinthians toma muita bola nas costas, os dois laterais. Sim. É, Mas o Mantua é bom. Os Mas não últimos- fez um bom jogo contra o Bragantino, não. Nos últimos Mas é muito bom. confrontos entre São Paulo e Corinthians, o Corinthians vem levando uma grande vantagem sobre o São Paulo. E vocês acham que pro jogo dessa semifinal, o Corinthians entra com uma leve vantagem devido ao retrospecto dos últimos confrontos? Ou é clássico, é ali 50-50? Leve vantagem não, uma vantagem gigante. Sim. O Corinthians já tá bem mais preparado desde o ano passado. Eu acho que clássico, o pessoal fala, clássico é clássico, não dá pra saber o que vai acontecer. Cara, Mas- se você tem um time montado desde o ano passado, é muito mais fácil você ganhar um clássico de um time que acabou de trocar o de técnico. Mas não é num clássico que o time que tá por baixo, tipo, Nem logicamente que o favoritismo é do Corinthians, devido ao retrospecto. Mas não é devido a um clássico de uma semifinal que pode dar aquele up no São Paulo pra, Sim, o São Paulo tem que levar com esse pra levantar pensamento, a né? moral do São Paulo? Se eles ganharem o clássico Esse do é o- Corinthians, é o- vai dar um up. Esse é o jogo pro na São moral. Paulo crescer na temporada. Ganhar Mas não moral, né, significa até que o São Paulo mesmo seja o favorito, entende? Sim, sim. É, ganhando o clássico, o São Paulo ganharia moral até pra começar o Campeonato Brasileiro. Sim. e tem Também Copa do acho. Brasil também nesse tempo, né? Nesse meio tempo. E parece que a prioridade do São Paulo pra esse ano é a Copa do Brasil. É. O Nenê já falou isso, o Diego Souza falou isso, o Conquistar a Rodrigo Caio primeira, né? comentou. Tá já na passou, hora, né? já passou da Passou da hora. hora né? Pelo amor já. de Deus. Mas também a gente teve um jogo ruim. Outro jogo Péssimo. ruim, péssimo. Que foi Qual foi o Santos e pior? O jogo Botafogo. da ida ou o jogo da volta? O jogo da ida foi bem ruim. Deu uma briga boa, hein? É difícil, mas o da ida supera. Nunca vi disputar qual jogo foi pior, da ida ou da volta. Primeira vez. E quando se trata de Santos, Então, né? E o jogo foi ruim também. E o Santos teve algumas chances, o Botafogo também teve as suas chances. Só que não saiu do zero. E foi pros pênaltis. Os pênaltis também foram uma porcaria. porcaria. 3-1, o Botafogo perdeu 3 pênaltis. Os O três? o Santos perdeu 2. Foi horrível. Os 3 gols de pênalti Foi- do Santos foram dos meninos da Vila, né? O Arthur Gomes, Gabigol, Gabriel E o Barbosa. Diego- Diogo Vitor. Vitor. E Diogo Diogo Vitor. Vitor. e Diego Vitor. Foi aquele jogo sofrido de baixo de chuva, mas assim, o Santos teve mais dominância que o Botafogo. Que eu vi ele chegando muito mais do que o Botafogo até, eu diria. Eu tava comentando com o pessoal aqui do programa que eu fui no campo no jogo da ida, né, Botafogo e Santos, e uma coisa me chamou muita atenção que foi a banheira do Gabigol. O Gabigol é o único jogador do time que não marca ninguém. Ele fica ali na banheira, se não receber, ele não participa do jogo. Eu acho que acho que o Hugo Jair tem que puxar a orelha dele, porque hoje no futebol de hoje não dá certo você fazer isso. E o Gabriel, por não ter dado certo na Europa, foi o quê? Botava ele pra marcar lateral. Aí ele deu piti, falou: não Coisa vou que ele marcar não lateral. Mas tem alguns técnicos. Coisa que ele não gosta de fazer. Tem alguns técnicos que eles preferem poupar o jogador na questão defensiva, igual o Luiz Henrique fazia com o Messi. Messi fica livre, ataca. O mas Zidane ele- faz com o Cristiano Ronaldo. Não é querer comparar mas nível, a mas diferença é o que Cristiano o Ronaldo tá pro Messi- Real Madrid, assim como o Gabigol tá pro Santos hoje. É, A diferença é que Entende? o Messi... A referência técnica do Santos hoje é o Gabigol. sim. Então, se você quiser que ele tenha uma maior produção no ataque, você tem que tentar poupá-lo na defesa. Não deixar defender muito. Então você tem que. Só que o Gabigol ele é bom com a bola no pé. Sim.
Ele é bom com a bola no pé. Não põe o Gabigol pra marcar lateral. Sim. Que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele não vai ficar indo e desgastar voltando. Você vai desgastar o jogador. É, porque na base, ele ganhou esse apelido na base, porque ele fazia gol, dava a bola pra ele que ele fazia o gol. No Santos, todos os gols que ele fez é assim. Ele não faz gol driblando todo mundo. Ele vai na cara do gol e faz o gol. Uhum. Mas quando ele teve com a bola no pé nesse jogo, ele também não foi tão efetivo assim. Mas o Santos jogou com as linhas muito longes uma da outra, né? Só tinha o Gabriel lá, porque põe o Sacha pra marcar o lateral, né? E o Rodrigo, um de cada lado. E fica o Gabriel lá. Dodô. Fica lá. Hã? O Dodô. Então, é que o Dodô ele alternou entre a meia e a lateral, né? Nos 2 jogos. Acho que o principal ponto foi isso, né? Ele ficou lá esperando a bola, não marcando ninguém, mas quando a bola chegava... Quando a bola chega no pé dele, ele vai fazer alguma coisa que pode levar perigo. Mas alguém tem que encostar com ele, né? Porque sozinho... E é aí que faltam 10 pro Santos, né? Exatamente. Perdeu o Lucas Lima e até agora ninguém chegou pra Outra coisa que me chamou muita atenção no jogo da ida foi porque o Santos joga com 3 canhotos no time. Dodô, Giamota e o Léo Cittadini. E o Léo Cittadini, ele era camisa 10 na base. O Dodô já jogou na meia também. E o Giamota alterna meia e lateral. E várias chances, e vários momentos dentro da partida, uma hora era o Giamota que era o camisa 10, aí depois era o Dodô, outra hora era o Cittadini, aí o Giamota ia pra volância, depois ele ia pra lateral, o Dodô fazia a mesma coisa, e nada deu certo. Cara, e eu acho que a solução tá no banco. O Vitor Bueno. O Vitor, então, exatamente. Cara, eu vejo o Vitor, não sei como ele saiu. Jogou bem com o Dorival, jogou bem com o Levir. É que ele teve uma lesão muito séria no joelho. Mas ele já voltou e jogou bem os jogos que ele teve oportunidade. Já jogou mais com o Cittadini, na minha visão. Então, não vejo porque o Jair não coloca ele, não testa ele como um 10. Mas a água de Santos é boa, né? Sai garoto bom lá de qualquer jeito. Você não vê o Arthur Gomes, Rodrigo, Diego Vitor tá fazendo gol todo jogo. Sim. Porra, então assim, a solução do Santos tá no banco de reservas, eu acho. Também acho. Sim. E tanto o jogo da ida, tanto o jogo da volta foi bem fraco tecnicamente de ambos os times. Vocês acham que o Santos contra o Palmeiras pode repetir o mesmo estilo de jogo, com o mesmo futebol fraco? O Santos em clássico, ele diferentemente do São Paulo, ele entra com mais vontade, ele entra com sangue no olho. Mesmo que não ganhe jogo, mas ele entra. Exatamente, Então vocês acham que não é possível repetir o mesmo desempenho que teve contra o Botafogo? Possível é. Tudo é possível. Tudo é possível, mas acho que vai ser bem diferente. Acho difícil. O Santos vai ter vai tomar iniciativa igual tomou contra o Nacional na Libertadores. E o Santos tem time pra jogar, pra colocar o Palmeiras pra defender. Até porque, né, gente, é um clássico. São os 4 grandes da capital, todos ali querem passar pra final e ser o campeão. Então eu acho que tanto Corinthians e São Paulo e Palmeiras e Santos vai ser ótimos jogos pra se assistir com bastante gol. Sim. Tô arriscando um palpite. Todos os jogos vai ter bastante gol. Uma coisa assim, o Palmeiras vai exigir muito mais do Santos. Botafogo não exigiu do Santos. Botafogo não tinha variedade de jogada. Não conseguia criar, né? Não conseguia criar. Né? E pra mim o Palmeiras vai exigir muito mais do Santos, tanto na defesa quanto no ataque. E por falar em Palmeiras, né, Vitor? Vamos ir pro jogo Palmeiras e Novo Horizontino, né? Falando nisso, eu quero mandar um abraço pro jogador do Novo Horizontino. Nosso querido amigo mas Anderson Salles. Dessa vez não vai dar, porque acabou tomando uma goleada de 5-0 no segundo jogo. E eu queria saber se vocês acham que o Palmeiras pode ser considerado favorito para conquistar o campeonato. O Palmeiras é favorito para tudo esse ano, para tudo. No papel ele é favorito para tudo. Só que na prática não é assim que funciona. Nos últimos jogos, sim. Eu falei isso agora. Nos últimos jogos, o Palmeiras está passando uma confiança que, diferentemente do ano passado, mesmo com um time qualificado, não passava. O time do Palmeiras joga bem. O que chamou... O Palmeiras ganhou 3-0 fora de casa. Pra quem pensava que o Palmeiras ia se defender, vamos esperar o Novo Horizontino, ficar sossegado e passar de fase. O Palmeiras engoliu o Novo Horizontino. Massacrou o Novo Horizontino. Quando fez 2-0, virou treino. Virou treino. A defesa do Novo Horizontino não tinha nenhum padrão mais. Virou várzea, o Palmeiras fez o que quis.
O E quinto acabou gol o jogo. explica muito isso. Sim. O Keno tá marcado por 2, uma jogada na linha de fundo, ele dá o calcanhar pro Lucas Lima livre. Sozinho. O Lucas Lima começa a andar, olha pra área e cruza e o cara faz o gol. Sim, papagaio. Grande papagaio. Grande papagaio. Mas o Novo Horizontino, vocês acham que eles iam com essa certeza de virar um 3-0? Não virar, mas iam com pensamento de ganhar. Pensamento de ganhar? Novo Horizontino foi o terceiro melhor do campeonato Sim. na classificação. Mas depois do primeiro gol, do segundo gol, eles desanimaram. Depois do desanima, segundo, desanima. eles obviamente, eles deram uma desanimada, né? E agora caiu fora, né? Pena, né? Queria mandar um Anderson abraço Salles, né, pra ele. pro Salles, né? Tá? Ah, sinto Um abraço, Salles. Espero você aqui no programa, viu? Vamos tentar Queria ano que mandar vem de novo. Queria mandar um abraço pro amigo dele que vazou o áudio, né? Um abraço pra ele também. Não te conheço, mas quero você também aqui no programa. Polêmico áudio. Mas aí pro último jogo que teve do campeonato ontem, Corinthians 2-0 Bragantino. O que vocês acharam desse jogo? Eu acho que já era esperado. É. Corinthians superior ao Bragantino, lógico que o primeiro jogo não mostrou tudo que podia, mas no segundo mostrou que é superior, mostrou que tem eficiência no ataque, na defesa, e é o Corinthians de sempre, vem preparado para a semifinal. Acho que é o Corinthians, desde o começo, eu comentava com alguns amigos meus, na minha opinião o Corinthians é o mais favorito para mim nesse campeonato. Sim. É o mais favorito, até mais que Palmeiras, porque é um time que tá bem treinado desde o ano passado, manteve uma base. E esse ano também não tá jogando mal o Corinthians, apesar de ter alternado muito durante a temporada, no começo da temporada, mas pra mim é o favorito. É o time dos clássicos que mais entra com sangue no olho. E isso tá fazendo muita diferença. Sem contar a força do Corinthians jogando na arena, né, gente? Jogando em casa, Porque Exatamente. a torcida vai mesmo, lota o estádio, apoia o time e o time vai pra cima do adversário. E é muito difícil o Corinthians perder na Arena Corinthians, né? Bem difícil, muito difícil. Acho que, por exemplo, é um dos times do Brasil que é mais difícil você ganhar deles em casa. Sim. Até Sim. mesmo, por exemplo, os caras falam, difícil ganhar lá na Ilha do Retiro contra o Sport. Não sei, na Vila Belmiro contra o Santos, mas vai enfrentar o Corinthians na Arena do Corinthians com 40 mil pessoas dentro do estádio, É ali, aquele complicado. caldeirão, E todo é jogo, complicado, né? é Todo complicado. jogo, Só a acaba dando arena errado lotada. quando é pênaltis, né? Não, quando é pênalti, aí é várzea, né? Imagina o jogo com chuva, igual foi do Santos e o jogo na arena, apenas pro Vixe, Corinthians aí, nossa senhora, Aí isso é um maior. horror. um horror. Imagina a disputa de pênaltis aí, Botafogo e Corinthians na arena. Jesus. Jesus amado. Com chuva. Com chuva, piorou. Eu acho que a torcida tá sendo muito importante, né, pro Corinthians na arena. Se Historicamente, a gente na for verdade. pegar pra comparar, por exemplo, um clássico disputado no Morumbi, São Paulo e Corinthians, o Morumbi vai estar vazio praticamente. Se esse jogo for na arena, bem Mas ao aí acho contrário, que questão do plano torcedor que o Corinthians tem e o São Paulo não tem. É. O plano torcedor do Corinthians é o seguinte: se você não for no jogo contra o São Bento, você não vai ter o ingresso do jogo contra o, sei lá, Boca Juniors da Por isso Libertadores, que todos contra o os São Paulo. jogos... Por isso que eles lotam, por isso que o Corinthians, o Palmeiras tem um dos maiores faturamentos do Brasil. E só, o São Paulo- e só os torcedores hoje que tá ajudando muito os Sim, clubes, sim. né, financeiramente. Mas no Corinthians mesmo, a torcida já acompanhava antes do sócio torcedor. Historicamente. É historicamente. A torcida é sofredora, né, como eles falam. Eu acho que o único momento no São Paulo que a torcida passou a acompanhar mais o time foi naquela fase que o São Paulo estava quase para ser rebaixado e ainda por cima a diretoria colocou o ingresso a 10 reais. Aí Sim. É. foi a parte E a que questão botou do mais preço no também, estádio. né, aqui no Brasil é complicado. Mas o São Paulo tem um dos ingressos mais baratos da capital. Né? Acaba atraindo o torcedor, só não atrai o time, né? Sim. Em campo. Mas não é só o preço que os dirigentes acabam colocando pro ingresso, também tem a ver com a questão de renda do país também, né? Sim, que às também. vezes a população É. não tem a grande... Não sei. Acho isso aí uma discussão bem... Mas que tem uma renda baixa em comparação com a Europa, que o pessoal não tem tanta pobreza assim, acaba indo mais. Cara, eu o já ingresso falei, caro. eu já conversei isso com vocês, eu acho que eu vou falar de novo. Falar que o Brasil é país do futebol. Cara, não é. Não, O Brasil também não acho é o Brasil não futebol. tivesse O cinco, Brasil é o Copas país do do Mundo, futebol é. em relação à Copa do Mundo. Também acho que não é O Brasil, o país do futebol. Brasil tem a média de torcedores no estádio igual a Índia. Cara,
E, 17 mil pessoas. e a Índia nem time nem seleção tem Não direito. tem. Agora, vamos pro bolão, né? A parte que eu mais gosto, porque eu sempre tô acertando os resultados dos jogos. Largo que dói. Primeiro Santos e Palmeiras, que vai ser no dia 24, num sábado. Conhecido como amanhã. Mais conhecido como amanhã. Exatamente. Cara, pra mim, é na Vila, 1-0 Santos. Vai. 1x0 Santos também. Vitor, Na Vila vai ser um 2x1 Santos. Giovanni, Qual é o seu palpite? Vamos anotar, né, galera? Vamos ver aqui. 1x0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras? Eu falei 1x0. 3-1-0, 2-1. Eu falei 1x0 Santos. eu acho que vai ser 2x1 Santos. 2x1 Santos. 2x1 1x0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras. O Aleph, qual que foi o placar mesmo? 1x0 Santos. 1x0 Santos também, o seu? 2x1 2x1 pra quem? do Santos. 2x1. 2x1. Boa, Alce. 2x1 pro Santos. Beleza. E São Paulo e Corinthians, que é no domingo. No Morumbi, gente. Eu já li pro Quer Vitor que eu ali fale já. primeiro? Ah, vai. No Faz a Morumbi, boa. acho que 1x1. 1x1. Eu aposto 1x0 São Paulo. 0 São Paulo, 1 Corinthians. Vitor, 2x0 Corinthians. 3x1 São Paulo. Olha, ousado. Esse aí tá otimista, hein? Ousado. Eu que sou Mas São quem Paulino, passa, não- afinal? Corinthians. Não, brincadeira, não sei. Eu acho que... São Paulo e Palmeiras, Depende muito cravando do aqui, jogo, ó. depende Afinal, muito do gente, jogo. qual vai ser? Corinthians e? Palmeiras. Não que eu seja Palmeiras e São corintiano. Paulo. Palmeiras e São Paulo final. Vai ser Palmeiras e São Paulo final. Palmeiras e São Paulo final. Isso, tomara que seja Palmeiras e São Paulo. Eu vou torcer pra ser. Vai. Eu não tô acreditando. Na última vez que eu não torci pro Corinthians, deu certo. E dando aquela... Mas deixar claro que você não torce pra ninguém também, né? Profissionalismo, afinal tem clube. Sem Já dúvida. dando aquela alfinetada no São Paulo, seria bom também o São Paulo ganhar o Campeonato Paulista, né? Porque faz bastante Faz parece tempo, que hein? não disputa Nossa o Campeonato Paulista. Faz tempo. Acho que eu tinha uns 2 anos quando o São Paulo... Acho que eu tava na conquistou o barriga da último minha título. mãe. Eu acho que foi isso mesmo. Acho que o São Paulo Mais tá ou jogando o menos por aí. Campeonato Tupinambá. Baiano. Gente, nesse final de semana de clássicos paulistas, tem clássico na Alemanha. Você sempre fazendo atento, né? É lógico, você acha que eu perdi a oportunidade? Borussia Dortmund contra Bayern de Munique. No Jogão. Signal Iduna Park. Por falar em Jogão, Alemanha, jogão. falar em Alemanha, gente, a Alemanha empatou o amistoso dela hoje contra a Itália. Espanha, 1x1. Contra a Espanha, 1x1. Então aí, ó, o Brasil ganhou, a Alemanha empatou. Será? Será? Acho que não, hein? Será que rola? Acho que não. Acho que a Alemanha... Acho que a Alemanha ganha. Vamos fazer o palpite do jogo da Alemanha e Brasil? Palpite? 2x0 Alemanha. 2x1 Brasil. Não, mentira, 2x2. 2x2. 2x1 Alemanha. 2x0 Alemanha. 3x2 Brasil. Esse aí é patriota. Isso aí é patriota. Bate no peito aí, ó, patriota. Mas É isso, aí, gente. E será que a Alemanha vai ganhar fácil? Eu, por exemplo, tô achando que a Alemanha ganha. Mas você acha que a Alemanha vai ter alguma dificuldade pra ganhar no Vai Brasil? ter dificuldade sim, pra mim vai ter. O mais importante é que não terá outro 7x1, gente. Não, nem fala Tomara, isso, né? né? Tomara que não. Nem fala. Estamos aguardando, né? É impossível ter uma revanche daquilo, porque Não, mesmo se golear numa Copa do Mundo, foi em casa que a gente tomou aquela goleada. É, nunca vai ter a mesma proporção que foi de 2014, né? Não sei que tem uma outra Copa na Alemanha. Só Aí se podia for... mudar, né? Colocando a Alemanha as Copas do Mundo. Só de revanche mesmo. É, só se for... Só se for o Brasil pegar a Alemanha na final, o Neymar raspar a cabeça igual o do Ronaldo e meter gol na Alemanha. Tá, só pra fechar, vamos fazer o bolão do Bayern de Munique e Borussia? Vamos fazer o... 5x0 Bayern. 5x0 fácil. Você quer me bater, né? Mas 5x0 fácil. Vai. Bayern, né? Acho que o momento Mentira. do Bayern Nossa, é bem melhor do que o 3x0 da Alemanha. verdade, Bayern. verdade. 3x0 Bayern. 3x0. 2x1 Bayern. Eu sei que você tá com o coração chorando aí, mas tem que admitir que... Aleph, 2x0 Bayern. Peter. 2x1 Bayern. Cara, o Lewandowski vai fazer um gol de bicicleta no último minuto de jogo. 5x1 Borussia. Que otimista. É isso, gente. É isso. É isso. Bom, deixar claro pra quem tá assistindo a gente que semana que vem não tem programa, né? Porque a rádio vai estar Não, é inativa. verdade, né? Né?
Em reforma total. Exatamente, pra votar em melhor estado, melhor ainda. Zero pra bala. gente, pra gente poder fazer o programa aqui em melhor qualidade. Vai virar E o é isso Allianz aí. Parque da rádio. E tomara que no próximo programa já tenha convidado, né? Não, aguardem. Já tá bem Aguardem. encaminhado. Já Aguardem também. para mais informações. Dica, hein? Ex-técnico do Botafogo de Ribeirão Preto. Aí vocês descobrem, na Wikipédia, coloca lá, ex-técnico do Botafogo de Ribeirão Preto. É isso, gente. Bom, deixar aí boa noite pra todo mundo que assistiu a gente. E até a próxima, né? É isso aí, até o próximo programa. Obrigado pela presença de todos, pela audiência. Hoje a gente teve muitos comentários, né? Vai dar pra mandar um beijo pra todo mundo, mas É. beijo pra todo mundo que Não, comentou mas aí. Se você for ler aí, é a maioria da minha família. A do Giovanni não apareceu Não hoje. apareceu? É porque eu não avisei. A minha tá em peso. É que você não Eu não avisou. avisei. Mas é isso aí, gente. Então é isso. Boa noite pra Boa todo mundo e até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, Tchau, até a tchau. próxima. Boa noite, tchau. Ouça a rádio na app no seu computador. Acesse jornalismonaep.com.br.